Palmeiras, Maurício Copertino, Melo, com a dedicação muito grande que eles tiveram conosco, um trabalho vencedor. Boa tarde a todos. Trazendo para o Palmeiras os meninos da base, trazendo os meninos da base para trabalhar conosco. Um trabalho que a gente já tinha desenhado no ano passado e eles fizeram com maestria. Conseguimos um título importante. Estamos num processo de reestruturação. Nós tivemos a saída de 20 atletas do final do ano passado para este ano. É um momento de mudança. O Palmeiras, no ano de 2020, atravessou várias situações que precisavam de mudança e fizemos. E o Vanderlei participou de todo esse processo com conquistas. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Vanderlei Luxemburgo, o técnico que mais vezes foi campeão dirigindo o Palmeiras. A nossa gratidão a Vanderlei Luxemburgo. À sua disposição. Bom, vamos dar início então às perguntas. A primeira pergunta é do Eduardo de Menezes, da ESPN. Edu, pode liberar seu microfone, por favor. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, Anderson, amigos, quem estiver acompanhando também a entrevista. Presidente, eu queria que o senhor revelasse para a gente quais foram os motivos que fizeram a diretoria do Palmeiras optar pela mudança e a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo. Obrigado. Boa tarde, Edu. Palmeiras conseguiu um título este ano, passou por várias mudanças, é um momento de transformação. Entretanto, nós não estamos conseguindo obter o desempenho. O principal motivo da mudança é que nós não estamos desempenhando, nós não estamos mostrando aquilo que a gente tinha desenhado para que o time mostrasse em campo. Então, a evolução do time em campo é o principal motivo da gente optar pela mudança nesse momento. Por favor, Rodrigo Fragoso, do Esporte Interativo. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Anderson. Eu queria perguntar, em cima do possível novo treinador já, mas para não perder a pergunta, eu quero ser bem objetivo e bem claro. Eu sei que vocês provavelmente não vão falar em nomes. No Esporte Interativo, nós fizemos uma enquete com o torcedor sobre nomes favoritos. E foi curioso porque nós observamos que os dois principais nomes, os dois mais votados, foram de Gabriel Heinze e também de Miguel Ángel Ramírez. O que eu quero saber não é necessariamente se vocês estão atrás deles. Eu quero saber a opinião que vocês têm sobre esses dois treinadores, sobre o que esses dois treinadores fazem no futebol. Como vocês observam o trabalho de Gabriel Heinze e o trabalho também de Miguel Ángel Ramírez, que na nossa enquete foram os favoritos do torcedor para assumir o clube. Obrigado. Boa tarde. A decisão da não continuidade do Vanderlei aconteceu ontem. Nós trabalhamos já muito hoje para poder entender esse profissional que possa dar continuidade a toda essa mudança que o presidente acabou de colocar. Na temporada de 2020, como sempre deixamos claro, era um momento de grande transformação. Que possa dar continuidade a todo esse processo que o Palmeiras iniciou nessa temporada.
Por favor, Lívia Laranjeira, do Sport TV. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ainda nessa questão do novo treinador, eu queria saber do senhor, presidente, o que o torcedor pode esperar nessa escolha de um novo nome? Muito mais do que qual vai ser esse novo nome, eu queria saber se o Palmeiras vai escolher esse profissional baseado em uma filosofia de jogo em que acredite, em uma ideia do que acha que o Palmeiras pode entregar dentro de campo, já que o senhor disse agora que a decisão pela demissão do Luxemburgo foi muito por achar que o time não estava desempenhando dentro de campo. Então, se o Palmeiras vai buscar um profissional com base numa ideologia que tem do que deve ser apresentado dentro de jogo, ou se vai buscar um perfil de treinador mais experiente, mais consagrado, mais jovem, estrangeiro, se tem um perfil definido do que o clube espera desse profissional. Os últimos trabalhos foram de treinadores consagrados, né? A gente teve Luxemburgo, antes Mano, Filipão, enfim, profissionais e técnicos com uma longa trajetória no futebol brasileiro. Eu quero saber se isso vai ser mantido ou se a ideia é buscar uma ideologia, uma filosofia de jogo diferente. Obrigada. Boa tarde. No final do ano passado, eu comentei que o Palmeiras ia atrás de uma filosofia de jogo com o DNA palmeirense. Nós passamos este ano até então por várias mudanças, por um período de transição importante. Vários atletas saíram. A reconstrução do elenco está ainda em andamento. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, nós vamos continuar com o nosso pensamento de encontrar a filosofia ideal. É o DNA do Palmeiras que nós precisamos encontrar. Então, nós vamos contratar o treinador que nós avaliarmos, que pode implementar a filosofia que nós estamos buscando. Agora quem pergunta é o Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, presidente Maurício Gagliotti, Anderson Barros, boa tarde aos amigos e a todos que nos acompanham. Eu queria saber sobre essa sequência de treinadores que foram escolhidos nessa sua gestão, presidente, de 2017 para cá, tirando os interinos, né, o Wesley Carvalho e o Andrei Lopes, foram treinadores que não têm algo em comum, alguns pensam de maneira diferente o jogo. Eduardo Batista, Cuca, Alberto Valentim, Roger Machado, Filipão, Mano e Luxemburgo. Queria entender o que o Palmeiras espera, né? E por que não há uma sequência de trabalho, uma ideia definida para se buscar um treinador, e principalmente sobre essa última entrevista que você acabou de citar, quando da demissão do Mano Menezes no fim de 2019. Você falou muito sobre acompanhar o que o mercado estava apresentando, né, com o Sampaoli no Santos, com o Jesus no Flamengo, de modernidade, de futebol agressivo, e o Palmeiras decide por buscar um treinador que teve uma história linda, brilhante, mas que há muito tempo não colocava em prática esse futebol agressivo e ofensivo. Olhando para trás agora, presidente, o senhor concorda com as críticas de que esse discurso ficou só na teoria e não na prática? Obrigado. O fato é o seguinte, nós tínhamos uma reestruturação para fazer. Nós tínhamos mudanças para fazer. E nós enxergamos que o Vanderlei atendia todos os pré-requisitos que, por um momento, o Palmeiras necessitava. Ele tem o DNA do palmeirense, ele trabalhou muito bem com os meninos da base. Nós mudamos muitos jogadores, fizemos contratações pontuais e a gente não conseguiu implementar o futebol que a gente deseja, o jogo que a gente deseja, a filosofia que eu comentei no final do ano passado. E nós vamos continuar em busca de um profissional que possa implementar esse jogo que tem o DNA palmeirense. Eu não mudei de opinião. Nós tínhamos um momento específico que nós já praticamente passamos uma grande etapa e agora vamos em busca desse profissional que possa implementar esse modelo de jogo.
É fato, quando você cita alguns nomes que estiveram no Palmeiras com perfis distintos. Eu acho que esse é o trabalho que ainda está faltando no Palmeiras. Nós definirmos qual é o modelo ideal, como o time vai jogar, e aí sim, trabalhar os nomes dos futuros comandantes baseado no modelo. É assim que nós vamos trabalhar. Por favor, Gudrian, da Fox Sports. Boa tarde, presidente Anderson Barros. Presidente, no ano passado, o campeão e o vice do Campeonato Brasileiro tinham técnicos estrangeiros. Hoje você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, os 3 primeiros colocados têm técnicos estrangeiros. O Palmeiras teve uma experiência recente, até digamos assim, alguns anos atrás com o Gareca, que não deu muito certo. O senhor ainda vê que a prioridade é um técnico brasileiro ou já está diante desse cenário e até a torcida querendo, você consegue olhar para técnicos estrangeiros que possam vir assumir o Palmeiras? Boa tarde, Guilherme. A prioridade não é a nacionalidade. Nós vamos trabalhar em cima do modelo ideal, do conceito de jogo que a gente acredita que deva ser implementado. É o mesmo discurso do final do ano. Nós não conseguimos fazer até o momento, porque o Palmeiras precisava passar por uma reestruturação importante. E fizemos. Momentos de mudança. Se o técnico será brasileiro ou estrangeiro, não é isso que vai definir. O que vai definir é o conceito de jogo. É nisso que nós vamos trabalhar. E volto a falar, o Palmeiras já há algum tempo não vem fazendo isso. Não é só na minha gestão. A gente, há algum tempo, o clube não definiu o modelo de jogo, a forma que quer trabalhar, e isso tem que ser feito. E nós vamos buscar exatamente isso na próxima contratação. Leandro Boldaquian, da Rádio Transamérica. Tudo bem, presidente Gagliotti, Anderson Barros, todo mundo que está nos acompanhando. Presidente, a gente tem falado muito nesse início de coletiva sobre os técnicos, né, perfis e tudo mais. Eu vou por outro lado da corda, né, o lado dos jogadores, né? Foram consequentes trocas de técnicos, perfis diferentes e tal, mas um grupo de jogadores que seguiu basicamente o mesmo, né, com uma ou outra questão de contratação, mas jogadores com contratos muito longos e que muitas vezes passam uma impressão de um comodismo, e até citado ontem pelo Luxemburgo na coletiva, de postura, e a gente entende e concorda e vê muitas vezes isso acontecendo nesse grupo de jogadores. Como fazer para tentar modificar isso? Você, ano passado também, nessa mesma entrevista, citou que haveria uma reformulação, talvez, não sei se você conseguiu, porque é difícil você reformular jogadores com contratos milionários, com contratos longos e que muitas vezes acabam tendendo para o lado do comodismo, e geralmente a gente sabe que sobra para o técnico. Como que o senhor pode falar para o torcedor que essa postura pode mudar a partir de agora com a chegada de mais um técnico numa tentativa novamente de um processo ser construído no Palmeiras, presidente? Boa tarde. É importante dizer que o Palmeiras está mudando. Essa mudança vem ocorrendo. Nós estamos passando exatamente durante um período de reestruturação. Saíram 20 jogadores. Se você analisar o número de atletas que saíram desde novembro, ao redor de 20 jogadores. Subiram 10 atletas da base. Contratamos 2 atletas. O elenco passa por uma reestruturação. E agora a gente busca uma filosofia ideal de trabalho. É um elenco com bons valores? Sim, bons valores, que pode entregar muito mais, mas muito mais. Nós estamos muito aquém do que a gente pode entregar. Agora, que a gente ainda busca sempre a perfeição, sempre evoluir, claro, nós buscamos. Pode liberar o microfone, por favor, José Edgar, do Globoesporte.com. Me ouvem bem? Presidente. Sim, pode perguntar. Presidente Anderson, boa tarde para vocês. Sobre a linha da procura no mercado do
treinador, eu queria tirar uma dúvida com vocês. A gente sabe que o ano de 2020 é muito complicado do lado financeiro, né? Que o Palmeiras vai arrecadar milhões a menos do que esperava por causa da pandemia, por causa do Allianz Parque fechado, né? Eu queria saber se o treinador, se o Palmeiras mira um treinador que está no mercado ou o fato do profissional estar contratado é algum impeditivo para o Palmeiras investir no novo comandante a partir de agora. Olha, eu te respondo que o Palmeiras busca um conceito. Nós vamos trabalhar sempre mirando um conceito, direcionado a um conceito. Nome, perfis, nós vamos pensar a partir de hoje à tarde. Esclareço que o Palmeiras precisa definir qual é o seu modelo de jogo, porque senão nós vamos continuar trocando treinadores e isso, no momento, tem que acabar. A gente tem que acreditar numa filosofia. Uma vez implementada uma filosofia, eu acho que nós vamos ter uma continuidade muito maior. Yara Fantoni, da TV Bandeirantes. Olá, boa tarde a todos. Anderson, presidente. Eu queria saber como você falou, presidente, sobre um novo modelo. Isso está perto do Palmeiras conseguir definir? Existe uma pressa em se definir isso ou vai ser tudo definido com calma? Deixa o auxiliar comandando enquanto é isso. E quando tiver uma decisão, aí vai atrás, né, de um representante para quem vai, de fato, comandar o time? Ou tem uma pressa? Se esse treinador, no caso, estiver em alguma equipe, dá para esperar? O Palmeiras vai fazer isso com calma para não errar novamente, continuar com essa troca constante de treinadores? Obrigado, uma ótima tarde para todo mundo. Boa tarde. Eu acho que você coloca de uma forma que até facilita para a nossa resposta, né? É importante que a gente não erre agora. É importante que a gente tenha muito claro no Palmeiras o profissional que possa dar continuidade. Como o presidente bem colocou, nós precisamos entender qual é esse nosso DNA, qual é esse nosso modelo. E para que a gente não possa cometer, né, ou que a gente não possa precipitar ou interromper uma relação com o profissional. Como o presidente disse bem, o Vanderlei Luxemburgo foi escolhido dentro de um momento, deu uma sequência num trabalho fundamental para nós, com 10 meses praticamente à frente desse processo, mas houve uma necessidade porque houve uma falta de sintonia em algum momento. Então, encontrar esse profissional que possa dar sequência a isso por um tempo maior, o que é fundamental para nós. Eu acho que a gente não pode ter a pressa e errar novamente. É melhor a gente dar o tempo necessário para que a gente possa encontrar um profissional que atenda a toda essa nossa expectativa. Por favor, Diego Salgado, do UOL. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Queria saber se o Luxemburgo representava essa modernidade que você citou em dezembro, dia 1º de dezembro você deu essa declaração, se ele representava essa modernidade, se houve um erro na escolha do Luxemburgo. E vocês têm falado de filosofia. Eu queria entender exatamente o que é essa filosofia, o que o Palmeiras busca e, se me permitir mais uma, qual foi o último time do Palmeiras que teve essa filosofia, por favor? O Vanderlei, ele foi contratado porque a gente precisava passar por um processo de mudança. Nós nunca perdemos de vista o modelo ideal, o DNA que nós queremos implementar. Mas o ano de 2020 precisava de reestruturação, precisava de mudança. O Vanderlei tem experiência para isso, tem o DNA palmeirense, trabalha com a base. Então, todo esse processo foi administrado pelo Vanderlei Luxemburgo. Não vamos pensar que esse ano foi só filosofia, porque foi um ano diferente. Saíram 20 atletas, subiram 10 da base. O Palmeiras trabalhou muito a reconstrução de um elenco. Nós trocamos quase que todo o elenco. Então, para esse momento, o Vanderlei foi avaliado como a pessoa ideal. Em relação ao modelo, a gente sabe o que a gente quer.
A gente quer um futebol moderno, a gente quer uma transição rápida, a gente quer um modelo de jogo que o palmeirense tem orgulho de ver o time em campo. É um time atacando, é um time que tem as características históricas dos times da academia. Por favor, André Galvão, do SBT. Boa tarde, presidente. A minha pergunta vai mais na linha dessa sequência de demissões. Você está no seu 4º ano de mandato como presidente do Palmeiras e até hoje nenhum treinador começou e terminou o ano como técnico do Palmeiras. Sempre o trabalho foi interrompido. Por quê, presidente? Faltou convicção nesse tal modelo de jogo? Faltou pulso para segurar a pressão? Ou a diretoria sempre contratou errado? Eu diria que a gente não teve performance à altura das necessidades do clube. Para você liderar um projeto no Palmeiras, não é fácil. Então, a exigência é muito grande. O treinador começa um trabalho e não consegue ter performance. E o futebol, vocês mesmos da imprensa, 15 dias, um mês antes, já comentam que não tem resultado, que o Palmeiras vai trocar, que precisa trocar. Faz parte do futebol. Então, respondendo a você, André, é o ideal? Não é o ideal. Nós temos que ter performance com rendimento, resultado. Se nós não encontrarmos isso, é muito complicado. Então, o que eu estou dizendo aqui é que nós estamos em busca disso. E nós sabemos que nós precisamos encontrar esse modelo. Nós precisamos encontrar esse perfil. E nós vamos trabalhar para isso. Por favor, Bruno Diniz, da TV Globo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Anderson. Eu vou voltar na questão dos jogadores. Apesar da gente considerar que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil, a torcida acredita que vários jogadores já cumpriram o ciclo deles no Palmeiras. Não à toa, vários estão saindo durante a temporada. O que a gente quer saber é, o Palmeiras pensa em contratar jogadores ou os reforços vão vir só da base esse ano? Bruno, boa tarde. É importante a gente ressaltar, Bruno, nessas últimas convocações agora, nós tivemos 4 atletas convocados. Quando você fala da seleção pré-olímpica, sub-20, nós temos uma série de atletas convocados. Grande parte desse elenco já esteve presente na seleção brasileira. Só que o Palmeiras se definiu, ele se submeteu a um processo de reestruturação esse ano, que a gente está falando aqui nessa entrevista por várias vezes, e todo o processo ele é muito delicado. Ele faz com que alguns objetivos traçados demorem a ser alcançados, como o presidente bem colocou. A performance, o resultado, ele é sempre muito complicado quando você está nesse processo, né? Então, a gente entende que a gente está num caminho, a gente entende que nós temos um elenco com potencial e, logicamente, nós temos trabalhado diariamente para que a gente possa encontrar as peças que possam vir a agregar, que possam vir a somar, encontrar se por algum motivo qualquer um dos nossos atletas precisam buscar um novo espaço, um novo clube para trabalhar, mas como te disse agora, é um processo difícil, é um processo que a gente precisa estar diariamente avaliando para que a gente não fique muito longe dos nossos objetivos. Então a gente trabalha hoje sim para trazer novas peças, fortalecer esse elenco e poder conquistar, poder brigar pelos títulos, como a gente tem feito até agora. Por favor, Lucas Basílio, da Rádio 105 FM. Grande tarde aí, muito boa tarde a todos. Presidente Anderson, satisfação em falar com vocês. Gostaria de perguntar, me aprofundar novamente, já foi abordado aqui, mas eu queria um olhar específico de vocês sobre a figura do treinador estrangeiro. Coincidência ou não, os 3 líderes do Campeonato Nacional hoje têm treinadores de fora do país.
Eu gostaria de saber se vocês analisam isso como uma coincidência, se é uma nova realidade dentro do futebol brasileiro, esse comando internacional, essa visão vinda de fora, e se esse momento, até por necessidade de troca de treinador, o mercado internacional, independente dos nomes, está sendo observado por vocês nessa busca por um novo comandante. Existem profissionais nacionais de extrema competência, existem profissionais estrangeiros de extrema competência. Não é à toa que o Brasil sempre teve como referência. Nós não podemos limitar ou simplesmente definir hoje, né, que os treinadores estrangeiros são melhores ou piores. Não. Há um espaço muito grande para todos os profissionais. Não tem como hoje você fugir à exigência do futebol. Você pode pegar o mercado inglês, quantos profissionais de fora hoje estão na Inglaterra apontados como um dos grandes centros do futebol, na Espanha, na própria Itália, e não precisa ser diferente e não pode ser diferente no Brasil. Todos nós precisamos entender que a necessidade, a exigência do futebol é muito grande, do novo, do velho, né? Teve um determinado momento que nós queríamos rotular isso, não. Todos têm espaço desde que se atualizem, se preparem, estudem, trabalhem, porque é a exigência do futebol atual hoje. Por favor, Bruno Secom, da Gazeta Esportiva. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, Anderson. Minha pergunta é o seguinte, voltando um pouco no ritmo que vocês vão ter nessa procura, o próximo jogo do Palmeiras na Libertadores, o último, né, da primeira fase, é na quarta-feira que vem. Vocês pretendem necessariamente já estar com o novo técnico definido antes desse jogo, ou o Palmeiras não vê problema em eventualmente passar um tempo um pouco maior com o Andrei Lopes como técnico? Como nós dissemos agora há pouco, né? Precisamos entender, precisamos escolher e definir esse profissional. E como a gente tem dito aqui, o nosso direito de errar, ele diminui. Então, às vezes, o tempo ele é fundamental para que você possa ter a escolha certa. Então, nós sabemos, nós temos já um jogo nesse final de semana e no Palmeiras não pode ser diferente, não é diferente. Você já tem que vencer esse jogo, você tem que vencer o jogo da Libertadores até para que ratifique uma condição de ser o primeiro colocado e possa levar uma vantagem para as próximas fases, mas ao mesmo tempo a gente não pode errar na escolha desse profissional. Então a gente tem que ter inteligência e tem que ter sabedoria suficiente para não precipitar na nossa decisão agora. Pergunta do Leonardo Darri, da Rádio CBN. Anderson, Maurício, boa tarde. Eu queria voltar, por favor, na questão do modelo de jogo, porque me chamou a atenção que o senhor falou, o Maurício falou agora há pouco, que a ideia do Palmeiras, o DNA do Palmeiras é um DNA de transição rápida. E a gente viu o Luxemburgo, especialmente no Campeonato Paulista, querendo propor o jogo de um jeito diferente. O Palmeiras tinha muita gente no campo de ataque, trocando passes, era um modelo um pouco diferente. A minha pergunta, então, é se o senhor acha que, de repente, pode ter faltado um pouco mais de uma análise um pouco mais minuciosa a respeito não só do treinador ser ofensivo ou defensivo, mas também de como ele vai construir essas ações ofensivas. Se a escolha do novo técnico vai passar por uma análise mais minuciosa de como ele é ofensivo e não simplesmente dele gostar de jogar para frente ou jogar um pouco mais para trás. Obrigado. O processo não é a gente pensar só na parte ofensiva. É o processo como um todo. A gente pode pensar na parte defensiva, no meio-campo, na parte ofensiva, desde que a gente construa um modelo claro de jogo, uma situação que a gente atenda ao DNA do palmeirense, atenda ao que está acontecendo no futebol. O futebol tem passado por mudanças. Então, o Palmeiras, com a estrutura que tem, com todos os nossos atributos, com o suporte que nós temos, com toda a estrutura, com o nosso elenco, nós não podemos ficar fora desse momento do futebol. Nós temos que acompanhar a filosofia moderna de jogo. Agora quem pergunta é o Ricardo Magatti, do Estado.
Presidente, presidente Anderson, o próprio Luxemburgo chegou a falar que o elenco atual é curto e que não sabia se poderia jogar ofensivamente. Eu queria saber, na avaliação de vocês, se esse elenco tem potencial para praticar um futebol mais bonito e se o clube pretende contratar. Posso dizer que o elenco tem competência, sim. E, como nós falamos agora há pouco, né, como é que nós podemos atender a 4 seleções, né, no cenário sul-americano, como nós temos atletas jovens hoje com destaque muito grande. Nós temos, sim, um elenco com uma competência, tem um elenco, sim, que pode entregar ainda mais, porque nós sabemos quem são cada um desses profissionais. E, logicamente, como a gente disse desde o início dessa entrevista, é um processo muito grande de transição, a qual o Vanderlei Luxemburgo participou com uma maestria muito grande, mas, infelizmente, chegou num momento que a gente não conseguiu. E as decisões precisaram ser tomadas. E a gente precisa buscar isso com esse elenco, porque a gente sabe que tem competência, a gente sabe até mesmo que pode agregar outros valores para tornar o Palmeiras competitivo, como ele sempre foi nos últimos anos. A gente não fugiu e não deixou de competir em nenhuma competição. Vídeo que a nossa participação no Campeonato Paulista desse ano, onde nós fomos campeões, na própria Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Nós tivemos uma oscilação, mas por que não nós não temos a condição de brigar por esse título? Por favor, Roberto Tomé, da Record, pode liberar seu microfone. Tomé, por favor. Bom, vamos passar para o próximo, então, por favor. Alô, acho que agora sim, né? Agora sim, pode perguntar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhor Anderson Barros. Presidente, se supostamente o técnico Vanderlei Luxemburgo tinha esse chamado DNA do Palmeiras e não conseguiu os resultados, quer dizer, essa cultura que predomina hoje no futebol brasileiro de demitir técnicos em sequência continua sendo um imperativo também no Palmeiras? Boa tarde. O fato é que o Vanderlei participou de um processo profundo de reestruturação. Nós temos que considerar isso. Nós temos que enaltecer isso. Nós temos que elogiar também o Vanderlei Luxemburgo. Ele merece o nosso respeito, porque nós tiramos 20 atletas, foram negociados em relação ao ano passado, subiram 10 meninos da base, 2 contratações. Então, assim, tudo isso ao mesmo tempo, a gente tem que evidenciar também as coisas boas que nós tivemos conquista. Mas nós não estamos evoluindo. Então, a avaliação é técnica, é uma avaliação de performance, é uma avaliação do que a gente vem apresentando. E nós não estamos evoluindo. Agora, a gente entende sim que o Vanderlei sempre, ao longo da sua carreira, extremamente vitoriosa, prezou por esse conceito. Agora, nós entendemos que nós temos que fazer a mudança, sempre pensando num conceito de jogo que é ofensivo, que é a transição rápida, enfim, é nesse conceito que nós vamos trabalhar. Muito mais do que a gente especular nomes, nós vamos definir um conceito. É isso que eu acho que faltou em algumas oportunidades que nós temos que fazer. Por favor, Pedro Marques, da Rádio Jovem Pan. Pedro, não conseguimos te ouvir. Pode repetir, por favor, Pedro, a sua pergunta, a gente não conseguiu entender.
se ele esperava mais do professor Pedro, só um minuto, Pedro. Pelo que eu entendi, a pergunta era se vocês esperavam mais do professor Vanderlei Luxemburgo. Pode repetir? Pedro? Esperava mais do Luxemburgo. Acho que todo o trabalho que foi feito nesses 10 meses agora de Palmeiras foi muito intenso de todas as partes. Muito intenso. Muito desgastante, porque, como a gente tem dito, né, qualquer transformação, qualquer implementação de um novo processo, diferente daqueles que vinham sendo adotados, ele gera sempre um desgaste. E num clube como o Palmeiras, onde o nível de exigência, né, você precisa vencer a todo instante, você precisa ser campeão a todo instante, a cobrança é muito grande. E, infelizmente, a gente teve que interromper esse processo. Mas acredito que o Vanderlei Luxemburgo tenha sido uma peça fundamental nesse processo e entendo que a gente agora precisa ter a competência suficiente para encontrar um profissional que possa dar e ratificar esse processo e que a gente possa consolidar tudo aquilo que está sendo feito ao longo dessa temporada. Agora quem pergunta é o Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Boa tarde, Gagliotti. Boa tarde, Anderson, a todos que nos ouvem. O Palmeiras tem, além dos profissionais que trabalham no futebol, um comitê com alguns membros da diretoria. Saíram 20 atletas, chegaram 2, Luxemburgo não é mais o técnico, são 25 jogadores no elenco profissional, com os garotos da base aí completando esse elenco. Dito isso, minha pergunta vai para o Gagliotti. Gagliotti, para encontrar esse modelo e filosofia que você tanto disse aí na entrevista, passa também a reestruturar esses profissionais à frente do futebol, como o Cícero, o próprio Anderson aí do seu lado, o Edu Dracena, ou na sua cabeça só o treinador é suficiente para encontrar e implementar esse conceito que o Palmeiras precisa e busca? Boa tarde. O Palmeiras trabalha hoje num modelo parecido como uma empresa. Nós temos profissionais qualificados em todas as áreas e todos eles são avaliados. O Palmeiras tem avaliação de performance, o Palmeiras tem metas e isso a gente avalia periodicamente. Todo o trabalho é avaliado. O responsável sou eu. O responsável sou eu. Então a gente tem que assumir a responsabilidade, que é do presidente. A equipe trabalha, tem metas, tem plano de trabalho e a gente busca sempre o melhor para o clube. Nem sempre a gente consegue, mas essa é a busca, esse é o objetivo. E os profissionais são extremamente comprometidos. Se a gente avaliar que precisa fazer mudança, faremos aonde for necessário. Gabriel Amorim, do Nosso Palestra. Presidente, boa tarde, Anderson. Eu queria fazer uma pergunta para o Gagliotti sobre um novo técnico sempre precisa de um certo poder para tocar o projeto, né, e montar um elenco com as suas características, assim como o Cuca fez em 2016, quando indicou saídas e chegadas. Eu queria saber se esse novo técnico vai ter esse poder e se o clube terá caixa para oferecer uma mínima condição de mudanças no elenco e também se vai dar tempo para essa mudança de filosofia, né? Que a gente sabe que toda vez que muda uma filosofia demora um certo tempo para as coisas darem resultado. É isso. O mais importante é a gente encontrar o modelo e poder implementar esse modelo. Sobre ter ou não poder para fazê-lo, é um grupo de trabalho. Nós temos a comissão técnica, nós temos a diretoria, nós temos profissionais que estão envolvidos no processo. Então, é um grupo de trabalho. Eu acho que todos têm uma importância, todos têm a sua participação, todos têm responsabilidade também, objetivos. Então, é um trabalho conjunto, não é um trabalho individual.
Agora a última pergunta, por favor, do Thiago Gomes, do Palmeiras Online. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Anderson. Eu queria saber se existe alguma cobrança interna junto ao elenco. O desempenho acabou caindo aí, né, nas últimas 3 rodadas e muitos atletas não estão rendendo o esperado, como disse o Gagliotti aí no começo, que o Palmeiras deveria entregar mais. Existe uma conversa, existe um diálogo com os jogadores sobre esse desempenho? Diariamente. Todos nós somos extremamente cobrados aqui no clube. Eu, particularmente, tenho, primeiro, a minha autoavaliação e, principalmente, uma cobrança muito grande para que a gente possa entregar o resultado. Não tem como ser diferente no Palmeiras. Seja eu, seja o Cícero, seja o Edu Dracena. Somos cobrados de muito para que a gente possa realizar num clube da dimensão do Palmeiras. Assim como os atletas. Eles têm a consciência que eles precisam entregar. Eles sabem que precisam entregar. O Palmeiras oferece a todos esses profissionais, sejam os de campo, sejam os de apoio, sejam os profissionais técnicos, uma condição excepcional. Então nós precisamos entregar e nós temos a consciência que nós precisamos de entregar. Nós viemos fazendo um trabalho ao longo desse ano, esses atletas conquistaram o título paulista, só que nesse momento agora, eles precisam entender que eles precisam mais e essa instituição toda dá essa condição para isso. E nós vamos fazer isso. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.